quase não se fala no Japão. A gente foca em Europa, América, mas e o Oriente? E o Japão? O que estava acontecendo no Japão? Gente, se vocês gostam de Naruto, como eu, são fãs, gostam dessa coisa de samurais, ninjas, esse vídeo é pra vocês. Enfim, pensando muito nessa questão, eu decidi fazer um vídeo falando sobre os samurais e os ninjas. Como eles acabaram, o que aconteceu com eles, como eles viviam, como surgiu essa ideia. Se liga aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouco sobre os samurais e os ninjas e por que acabou essa era de samurais e ninjas lá no Japão. Então, vamos para o vídeo. Oi, gente, eu sou a Carol, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já vai se inscrevendo que eu trago conteúdos sobre história e também conteúdos relacionados aos assuntos atuais toda a semana. Toda terça e sexta saem vídeos novos nesse canal, então para você não perder nada, já vai se inscrevendo aqui, já vai deixando um like também se você gosta desse tipo de conteúdo, que isso me ajuda muito. E vamos ao assunto de hoje. Primeiro, a diferença entre o samurai e os ninjas. Como todo exército, sempre tem a elite e os abaixo da elite. Então, assim, num exército, falando de um exército, o samurai, ele tá acima do ninja, tá? Ele tá um nível acima dos ninjas. Mas, assim, a principal função do samurai, no começo, primeiro, era cobrar os impostos, tá? Essa era a principal função do samurai, cobrar os impostos. Nem sempre os impostos eram cobrados de uma maneira pacífica, tá? Tipo assim, se você se recusasse a pagar os impostos, o samurai tinha ordem pra cobrar de uma outra maneira, né? Não dá pra ser pelo bem, né? Vai ser pelo mal. Então, assim, às vezes ele até, dava fim ali, né, na pessoa que não queria pagar o imposto. Então, assim, essa era a principal função. Depois, ali, os samurais, eles começaram a servir o senhor feudal, né, servir o senhor feudal, proteger o patrimônio do senhor feudal, porque assim como na Europa teve o feudalismo, no Japão também teve, tá? Tanto que até hoje, lá no Japão, ainda tem os descendentes do senhor feudal, ainda tem o senhor feudal. Só que claro que hoje é tudo simbólico, tá? Não existe mais um feudalismo no Japão. É simbólico, né? Tem ali, tanto que tem os descendentes dos samurais, os descendentes dos ninjas, né? Tem também lá no Japão. Mas assim, é de uma maneira simbólica, né? Mas teve o feudalismo no Japão e tinham os grandes senhores feudais, que eles eram uma espécie de governador, tá? Eles eram uma espécie, eles tinham tanta terra que era como se realmente tivessem estados ali, assim como aparece no anime do Naruto, né? Ah, tem o País do Fogo, o País da Água. Lá também era meio que assim, tá? Só que eram estados, né? Ah, estado tal, estado tal, estado tal. E pertencia ao senhor feudal. E os samurais, os ninjas, eles tinham essa coisa de proteger o senhor feudal, proteger o patrimônio, manter a ordem e a disciplina, proteger os bons costumes, defender os bons costumes. Eles eram defensores dos bons costumes, família brasileira. E assim, isso fez com que a classe fosse temida, fosse respeitada e muitas vezes até odiada por algumas pessoas, tá? Com o passar do tempo, os samurais, eles foram enriquecendo, acumulando patrimônios, adquirindo terras. Mas ainda assim eles eram tratados como inferiores pelos nobres, tá? Porque eles eram uma classe que estava ali abaixo dos nobres.
E assim, com o aumento das disputas por terras, o que aconteceu? Os senhores feudais, eles foram contratando cada vez mais os serviços dos samurais, os serviços dos seus ninjas, tá? Só que assim, em 1185, os senhores feudais, eles entraram em guerra por disputas por territórios mesmo, tá? Então, assim, o nobre Minamoto Yoritomo, ele saiu vencedor. Então ele recebeu um título de Shogun. Esse título de Shogun significa comandante do exército. E aí a gente vai ter uma das primeiras ditaduras lá no Japão. Por quê? Todos os senhores feudais que perderam a guerra tiveram que jurar lealdade e obediência a este cabra, tá? E aí com isso, a gente vai ter a primeira ditadura militar do Japão, que vai ser um período chamado de Shogunato Kamakura, tá? E assim, passou o tempo, né? E para buscar mais privilégios na sociedade, os samurais, eles buscavam casar com mulheres de famílias nobres, tá? E aí a gente vai ter, e aí os seus filhos nasciam e eles eram treinados desde criança para ocupar o seu lugar quando chegasse à maturidade. E aí a gente vai ter uma série de famílias nobres, com samurais, guerreiros, ninjas, né? A gente vai ter uma série de famílias assim. E até no anime do Naruto mostra, assim, isso, né? Um pouco das famílias lá nobres. Claro que, né? O Naruto, ele é um anime, ele tem muita ficção, ele não é totalmente 100% baseado na realidade de como era, né? Só que mostra também um pouco disso, né? Tem uma comparação ali, tem algumas coisas que realmente eram assim, né? Mas assim foram criadas as famílias de samurais ricas e poderosas. Mas assim, foram 400 anos de relativa paz, tá? O Japão, ele entrou em um novo período turbulento, quando o governo central ele estava enfraquecendo. E aí, novamente, os senhores feudais vão entrar em guerra. E essa onda de conflito, ela vai ser chamada de Shengu Jidai. Pois é, e aí a gente vai ter um famoso espadachim, o Miyamoto Musashi, que ele vai ser muito famoso, que ele até foi considerado um dos maiores espadachins, assim, que já existiram, tá? E ele vai entrar nessa guerra e ele vai ter um grande destaque nessa guerra. Só que assim, nas guerras, os samurais, eles lutavam a cavalo, tá? Eles lutavam a cavalo e era bem assim como era no Ocidente, tá, gente? Eles lutavam a cavalo, eles tinham algumas armaduras lá e tudo mais. A principal arma que eles poderiam usar seriam o arco e flecha e as lanças. E aí a gente vai ter as espadas que vão ser consideradas, tem a espada maior e tem a espada menor. Só que nem todos usavam essas espadas. Essas espadas, elas eram realmente só usadas por samurais e elas, tipo assim, representavam, tipo, tinha uma representação muito grande, tá? Então a gente vai ter a espada longa, que vai ser chamada de katana, e a espada curta, que vai ser chamada de yakizashi, tá? E essas espadas, elas vão ser feitas com uma lâmina super especial, enfim, enroladas por uma seda. É uma coisa assim muito grandiosa para eles, era uma coisa muito grandiosa para eles. Com o passar do tempo, os senhores feudais, eles vão começar a ficar preocupados com os seus guerreiros, porque eles vão se tornar muito agressivos e ambiciosos. Então vai ser criado um código, e esse é um código de honra que os guerreiros eles deveriam seguir, que é o chamado Bushido, tá? E esse código ele vai trazer um pouco da filosofia japonesa, da filosofia de vida japonesa que vão ser ensinados para os ninjas, para os samurais. E aí
eles também vão ser obrigados a aprender a ler, a escrever, a ter um pouco mais de cultura. E assim, é claro que tinham ninjas que traíam, eram traidores, né? Enfim, rolava muito isso, porque onde rola dinheiro pode rolar de tudo. Mas assim, acontecia também, tá? Mas aí, gente, também eu tenho que falar pra você sobre uma coisa que eu acho muito legal e muito interessante, que eles vão escolher a flor da cerejeira para representar os samurais, tá? Vai ser um símbolo dos samurais, porque a flor de cerejeira, ela aparece por um curto tempo, né? Ela aparece por um curto tempo e ela já cai e já morre. E aí, gente, essa flor, ela vai representar a seguinte frase aqui: viver o presente, servir o seu senhor e partir deste mundo. E o nome dessa flor de cerejeira é Sakura, tá? Lá no Japão eles chamam de Sakura. Mas enfim, como que termina, né? Porque tudo que tem um começo tem um fim, né? Tudo que tem um começo tem um fim. E a era dos samurais, ela chega ao fim. Porque o feudalismo, ele também vai entrar em declínio, né? Ele também entra em declínio. E com o fim das guerras, os samurais já não vão ter mais muito o que fazer. Entra em declínio. E assim, muitos samurais vão acabar até tirando as suas vidas. Sim, isso vai acontecer, tá, gente? E enfim, muitos samurais também vão partir para outras profissões, vão virar policiais, vão virar comerciantes. Claro que as lutas ali é o que a gente tem até hoje, o karatê, o judô, enfim, é passado. Mas assim, já não tem mais precisão dos samurais estarem ali. E aí muitos vão partir para outras profissões, muitos até vão entrar para organizações criminosas, isso acontece, muitos vão seguir vagando pelo Japão, enfim, em busca de novas aventuras, enfim. Mas assim, o Japão ele passou muito tempo fechado, tá? Para outros países. Ele passou muito tempo ali, recluso, vivendo a sua cultura, enfim, fechado. Mas isso muda em 1854, tá? Devido a uma grande crise, o Japão teve que abrir as suas portas para fazer comércio com outros países. E aí veio uma série de modernidades e coisas novas entrando pro Japão, mas os samurais não gostaram nem um pouco disso, tá? Eles não gostaram e eles decidiram armar uma guerra sobre isso, porque eles não gostaram de o Japão se misturar com outras culturas entrarem pro Japão. E aí, isso deixou os samurais descontentes, né? Mas assim, aí esse vai ter um nome que vai ser chamado de Restauração Meiji, tá? Que vai ser onde os samurais vão entrar em guerra, porque eles não querem saber dessas novas culturas entrando no Japão e eles querem um lugar, uma posição na sociedade. Essa vai ser uma resistência dos samurais, tá? Contra o novo. Isso vai levar totalmente ao fim da era dos samurais. Por quê? Porque eles vão brigar, mas não vai dar certo, eles não vão conseguir lutar contra o exército, até porque os samurais eles já estavam em um menor número, tá? Um menor número. E não vai dar certo. A maioria das pessoas quer um novo. As pessoas estão deslumbradas com as novidades que estão entrando. Então, tipo assim, ninguém vai aderir. Eles vão ter pouco apoio da sociedade. Isso meio que obrigou eles a se renderem. Muitos foram, né? Não posso falar essa palavra aqui no YouTube, tenho medo que ele corte meu vídeo. Mas vocês entenderam, né? Muitos foram dessa pra melhor. E muitos se renderam e tiveram que entregar as suas espadas e esquecer essa briga, que era melhor. Mas claro que no Japão a gente ainda tem alguns descendentes de samurais, ninjas e tudo mais. E foi uma era muito legal, uma era que com certeza os japoneses têm muita honra, né? De toda essa era que eles tiveram, grandes ninjas e samurais. Mas
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, portanto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like aqui pra mim e também de deixar algum comentário aqui pra mim, que isso ajuda o meu canal a crescer aqui no YouTube e ajuda também a entregar para mais pessoas esse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!